Oi, turminha, tudo bem com vocês? A Pro veio aqui hoje falar de um assunto que é mais ou menos complicado. São as frações dentro da matemática, tá bom? Então, bora lá que eu vou explicar. Então, vamos começar, turminha. Vamos começar com o que são frações. Frações é um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Então, por exemplo, se eu tenho uma maçã e divido ela ao meio, essa representação das duas partes da maçã, a gente dá o nome de frações, tá bom? Cada pedaço da maçã vai representar um meio. Vocês já vão ver o porquê. Aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 12 tipos de frações, tá bom? Então, aqui, ó. Essa aqui em amarelo, vamos imaginar que isso aqui é um disco de pizza, tá bom? Como ele tá pintado em amarelo, eu não dividi ele com parte nenhuma, tá? Então, eu vou representar ele como somente o número 1, tá bom? Que é um número inteiro, a gente chama de número inteiro. Significa que ele não foi dividido, certo? Diferente dessa aqui, ó. Imagine essa pizza aqui. Eu dividi em duas partes, ó, uma verde e uma branca. Então, eu vou representar ele, ó, um meio. A parte de baixo é a quantidade de vezes que esse objeto foi dividido. E a parte de cima é a quantidade de vezes que eu tirei esse objeto. Então, aqui no caso dessa pizza aqui, quantas eu pintei? Uma só. Então, eu vou representar a fração 1/2, tá bom? Na verdade, a gente representa a fração, como a Pro pegou esse desenho da internet, ele vem assim. Mas a gente representa assim, ó, o número 1 em cima e o 2 embaixo, 1/2. Aqui, ó, aqui essa pizza, a Pro dividiu em quantas partes? 1, 2, 3. Então, pintei uma só, ficou 1/3. Tá? Então, a gente chama de 1 foi o que eu pintei. 3 foi a quantidade de vezes que eu dividi a pizza. 1/3. Eu não falo 1/3, 1/3. Tá bom? Ó, turminha, aqui tem várias representações de fração, ó. 1 inteiro, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 e 1/12. Lembrando que a parte de baixo da fração, no caso aqui 11, é quantas vezes o disco foi dividido ou o objeto foi dividido. E 1, a quantidade que nós pintamos. Então, no caso aqui, 11 partes, pintei uma, 1/11. 7 partes, pintei uma, 1/7. 5 partes, pintei uma, 1/5. 9 partes, pintei uma, 1/9. E assim por diante em todas as frações. E aqui, turminha, ó, eu pus algumas frações, a gente escrever ela em forma de número e escrever por extenso, tá? Então, aqui, ó, um objeto que foi dividido em duas partes e pegou uma. Então, 1/2, 1/2. Dividiu em 3 partes, pegou uma, 1/3, 1/3. Dividiu em 8, pegou uma, 1/8. Dividiu em 12, pegou uma, 1/12. Tá bom, turminha?